Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aos vídeos a respeito da reforma tributária e, mais recentemente, a respeito da comissão mista. Como nós sabemos, a comissão mista da reforma tributária é um grupo de 50 parlamentares, 25 senadores, 25 deputados, que foi formada lá no Congresso Nacional para que se faça uma conciliação no texto da proposta de emenda constitucional número 110, que está no Senado, juntamente com a proposta de emenda constitucional número 45, que está na Câmara. Então, essas duas PECs, elas serão conciliadas para que nós tenhamos um texto só. Então, a comissão, que é formada de 50 parlamentares, 25 senadores e 25 deputados, ela tem um prazo de 45 dias para apresentar o resultado das suas discussões, do seu trabalho, né? Bom, no vídeo anterior, então houve a primeira reunião. A primeira reunião foi no dia 4 de março. Ora, na semana passada. Então, o que aconteceu lá? Nessa primeira reunião, o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele apresentou o seu plano de trabalho, uma agenda, digamos, né? Uma agenda para que a comissão vá se entendendo. E ao apresentar essa agenda, o presidente da sessão, né, que é o Roberto Rocha, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Lógico, estavam presentes os 50 parlamentares ali, né? A casa estava cheia. O Roberto Rocha falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, quem tiver comentário, dúvida ou sugestões a respeito do plano de trabalho apresentado pelo deputado Aguinaldo pode se pronunciar. Aí cada um tinha um tempinho lá, 2, 3 minutos para se pronunciar. No vídeo anterior, então, ao todo, foram 20 parlamentares que fizeram perguntas, comentários, sugestões, críticas, 20 ao todo. No vídeo anterior, nós fizemos um resumo dos 6 primeiros, os primeiros 6 parlamentares que a gente fez um resumo. Agora a gente vai continuar falando até completar o número de 20, que foram os, digamos assim, os comentaristas, os perguntadores. Então nós vamos falar de mais 6 parlamentares na ordem que eles foram perguntando. Eu vou procurar aqui transcrever o que andou acontecendo lá na comissão. Já falamos dos 6 iniciais, vamos falar agora de mais 7 parlamentares, rapidamente, né? Porque depois, no terceiro vídeo, é que nós vamos fazer um histórico final de todos os 20 parlamentares que perguntaram. Mas note bem, é uma discussão a respeito da agenda de trabalho, do plano de trabalho. Não é discussão do mérito, o que vai fazer, o que não vai fazer, né? Existe, cada um dos parlamentares, ao discutir o plano, fez lá algum comentário, claro, em relação ao mérito e tudo, mas o objetivo principal daquela primeira reunião da comissão mista foi exatamente discutir o plano de trabalho do deputado Aguinaldo Ribeiro. Já vimos 6 parlamentares antes, e nesse vídeo nós vamos conversar rapidamente sobre mais 7 parlamentares que se pronunciaram naquela reunião. Bom, eu queria conversar aqui pelo senador Major Olímpio. O senador Major Olímpio é um senador de São Paulo, do PSL, né? E ele é interessante porque ele foi indicado como subrelator da comissão. Nós sabemos que o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro e o Major Olímpio foi indicado como subrelator. Muito bem, depois ele começou a discutir a respeito da agenda, do plano de trabalho. E ele começou dizendo que, olha, no meu entendimento, um só dia para discutir a questão do setor privado, comércio, indústria, agricultura, é muito pouco. Um só dia é muito pouco, acho que teria mais tempo. Bom, depois o senador Major Olímpio disse que a presença do governo nessa discussão é fundamental. Recordando, o projeto do governo até hoje não chegou lá, né? Estamos aguardando ansiosamente.
E, finalmente, o Major Olímpio falou que seria interessante, nessa reforma, incluir alguma proteção para as universidades brasileiras. Enfim, colocar alguma coisa lá na proposta de emenda constitucional de proteção na arrecadação das universidades brasileiras. Bom, essa foi a rápida participação do senador Major Olímpio de São Paulo. Na sequência, nós tivemos um deputado, que é o deputado Vitor Lippe. Vejam, o deputado Vitor Lippe, ele é de Sorocaba, tanto que ele foi até prefeito aqui em Sorocaba. E hoje ele é um deputado federal e ele é componente lá da comissão mista. Bom, o Vitor disse o seguinte: o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Todo mundo repete isso. Mas o Vitor falou, olha, para a gente mudar isso, fazer uma revolução dessa, eu entendo que 45 dias é muito pouco. Então ele sugeriu que ele, além das datas do plano de trabalho, ele acha que os parlamentares devem se reunir num fim de semana inteiro. Quer dizer, é claro, né, nós sabemos que os parlamentares, eles terça, quarta e quinta, a rotina de trabalho. O que o Vitor Lippe está pretendendo é que numa semana qualquer, antes do final, eles ficam o dia inteiro lá, fica sexta, sábado, domingo, discutindo isso aí. Não deixa de ser uma boa ideia, né? Quem conhece o montante dos temas que terão que ser discutidos sabe que vai ser muito complicado e muito demorado. Então, eu na minha opinião, né, não é por ser sorocabano, né, mas também por isso, o Vitor Lippe deu uma boa ideia de, pelo menos, gastar um final de semana para colocar mais tempo, poder mais tempo para discutir. Realmente uma boa ideia do Vitor Lippe, eu só não sei se os demais parlamentares gostaram muito da ideia, mas de qualquer forma é uma boa ideia. Bom, vamos prosseguir então, mais um deputado, agora um deputado do Maranhão, que é o Hildo Rocha. O Hildo Rocha, ele falou sobre várias coisas, mas no início ele enfatizou que a sonegação no Brasil, anual, ela anda em torno de 500 bilhões de reais, isto é, meio bilhão, né, meio trilhão de sonegação existe no Brasil. Então é uma situação terrível e decorre, claro, do nosso capenga sistema tributário nacional. Por isso que ele falou, olha, realmente essa comissão tem que fazer um trabalho rápido e brilhante para tentar ver isso aí. Outra coisa que o Hildo Rocha comentou é que ninguém quer mais o ICMS. Todo mundo fala, não, porque já tem até uma expressão dizendo que o ICMS, aquele imposto dos estados, ele é o pior imposto do mundo. Em qualquer lugar do mundo, mais de 200 países, não existe um imposto tão ruim, tão disfuncional como o ICMS. E o Hildo Rocha lembrou isso aí. Ninguém quer mais o ICMS, nenhum contribuinte, nenhuma empresa, o governo não quer, os estados também não querem mais, porque é inadministrável. Tá? Essa foi a rápida participação do Hildo Rocha. Bom, na sequência veio mais um deputado, e esse é do Amazonas, é o Marcelo Ramos. O deputado Marcelo Ramos, ele iniciando dizendo, olha, eu vou fazer 3 sugestões ao relator. 3 sugestões. Primeira, nós deveríamos ter mais reuniões de trabalho, né? Deveríamos ter mais reuniões. Aliás, isso casa com a posição do Vitor Lippe, né? Vamos trabalhar no final de semana, claro. Né? E, além disso, ele diz que a comissão ela tem que resolver, afinal, a comissão vai adotar o IVA nacional, está na PEC 45, ou o IVA dual, que está na PEC 110. Uma coisa que tem que resolver logo no início, para saber, porque uma extingue 5 tributos, outra extingue 9, né? Então tem que decidir logo no começo. Uma outra questão, que seria a segunda sugestão ao relator, é que a comissão não pode fazer a discussão só do IVA. Por quê? Porque a PEC 110, aquela do Senado, ela também, a PEC 45 só fala do IVA, é um tema só. Mas a PEC 110 do Senado não. Ela trata do IR,
trata do ITCMD, trata do IPVA. Então não dá para discutir só IVA, vai ter que discutir outras coisas também. Bom, e a terceira sugestão aí do Marcelo Ramos é que, em relação ao IVA, um comentário até jocoso dele, nós estamos importando uma jabuticaba da Nova Zelândia. Por que uma jabuticaba? Porque na Nova Zelândia, aliás, é um país muito desenvolvido, né? Até se é bom copiar de lá. Mas ele disse que essa jabuticaba na Nova Zelândia, o que é? Que o IVA tem uma alíquota só. E ele interpreta que uma alíquota só não dá. Nós teremos mais de uma alíquota para que o IVA brasileiro, o tal IBS, realmente funcione. Bom, essa é a terceira sugestão aí do Marcelo Ramos. Muito bem, agora nós temos uma deputada. A deputada é a Clarice Garotinho. O sobrenome é conhecido, né? A Clarissa Garotinho, ela é filha do Garotinho, aquele que era governador do estado do Rio, de vez em quando vai preso, seja preso, ele e a esposa dele, que era prefeito de uma cidade e tal. A Clarissa é uma deputada federal. E a Clarissa, ela deu a seguinte sugestão. Olha, pessoal, na minha opinião, esta comissão tem que fazer uma reforma 3D. 3D. Terceira dimensão? Terceira dimensão. Aí ela explicou o que é, no entender dela, o que é a tal reforma tributária 3D. Primeiro, o primeiro D, que se faça uma distribuição da receita tributária, arrecada e distribui para todo mundo. Segundo, que existe uma desoneração, isto é, que haja uma redução da carga tributária, porque o brasileiro paga muito imposto, não se cansa, né? Não tem condição mais de pagar imposto. Então, essa tal reforma 3D, o segundo D seria a desoneração, ou uma redução de carga. E o terceiro D do 3D é desburocratização. Ela diz que leva-se aqui no Brasil muito tempo para pagar o imposto. O Brasil é considerado um dos países mais complicados para se pagar imposto. Aliás, nós estamos fazendo a nossa declaração de imposto da pessoa física, já sabe que a complicação lá não é pequena, né? Então, segundo a Clarissa Garotinha, a deputada do Rio de Janeiro, são 3D: distribuição da receita, desoneração e desburocratização, ou uma simplificação geral. Muito bem, pessoal. Aí a reunião foi rolando, né? E nós temos agora mais uma senadora. A senadora que falou em seguida, depois da Clarice, foi a Zenaide Maia. A Zenaide Maia é uma senadora do Rio Grande do Norte, né? É uma senadora lá do Rio Grande do Norte. E ela disse o seguinte: olha, pessoal, a nossa comissão, nós temos que cuidar que o tributo alcance o final, ele seja tributado no final de tudo, certo? E não com tributação intermediária, tal, né? Então ela entende, não, que a tributação é logo no fim. Aliás, nos Estados Unidos, né, tem um tributo que é desse jeito. Lá tem um sistema lá que a tributação é só quando você vai comprar, você paga o imposto. Bem no final. Ela talvez não tenha explicado muito o que é isso, mas eu imagino que o que ela quis dizer é que é um tributo meio parecido lá com os Estados Unidos. O problema é que nenhuma das PEC, nem a PEC 110 do Senado, nem a PEC 45, prevê um imposto dessa natureza. O que ela prevê é o IVA, e o IVA em cada fase, né? Ele tributa, compensa anterior, tributa, compensa anterior e assim por diante, né? Então, talvez a ideia da Zenaide, da senadora, acaba passando. Mas uma coisa que ela falou, que é fácil de entender, é que o país deve tributar lucros e dividendos na distribuição, né? Isso está se falando muito, muitos parlamentares têm falado nisso, e a Zenaide, ela simplesmente repetiu a ideia da tributação dos lucros e dividendos. Muito bem, depois naquela sessão,
na sequência, apareceu lá um novo senador. O senador que eu vou falar aqui é o tal do Regufe. O Regufe, ele é um senador do Distrito Federal, né? Que ele está lá, já tem vários mandatos, etc, tal, né? O Regufe, ele colocou várias questões, sugestões, críticas, etc. E eu vou dar uma resumida. Bom, o Regufe começou dizendo que 45 dias de educação é muito pouco. É um tempo muito enxuto, muito pequeno. Não vai dar tempo de descobrir. O assunto é meio complicado. O segundo problema levantado pelo Regufe é que a gente tem que corrigir os limites da tabela do imposto de renda da pessoa física. Esse é um tema que tem sido falado, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou na campanha, já em 2018, e isso, realmente, essa correção não tem saído. Tem uma defasagem muito grande, né, por causa da inflação, etc., e realmente ele está querendo isso. O terceiro ponto do Regufe é que deve-se aumentar as alíquotas para quem ganha mais. Veja, se você aumenta o limite de isenção, muitos contribuintes pagarão menos. Aí a ideia do Regufe o que é? Vamos aumentar o limite de quem ganha mais, então arrecada menos com quem tem menos renda e arrecada mais com quem tem mais renda. Esse é o segundo ponto. Uma coisa que ele falou, como eu disse que muita gente está falando, é a tal de tributar pelo imposto de renda a distribuição de lucros ou dividendos. Recordando essa tributação, nós já tivemos até 1995, quem é velhinho se lembra daquela época, a distribuição de lucro ou dividendos já era tributada. Ela foi revogada a partir de 96 e até hoje nunca mais voltou, mas vive-se falando dessa tributação. E, finalmente, o Regufe deu uma ideia que, pelo menos até agora, eu não vi nenhum parlamentar falar. Ele acha que deve ser isento de tributação os remédios. Ele está dizendo, olha, quem toma remédio não toma, não é para se divertir, não é bebida, não é comida, não é nada. Quem toma remédio é porque precisa da saúde e tal. Então, uma das ideias do Regufe foi exatamente que a comissão deve cuidar da isenção da tributação dos remédios. Fica aí a ideia com sugestão para os demais parlamentares. Muito bem, pessoal, então esse é mais uma leva. Eu queria lembrar que no próximo vídeo, né, a gente vai concluir essa relação. Ao todo foram 20 parlamentares que falaram e tem algumas ideias também interessantes nos próximos. Então a gente vai concluir no próximo vídeo esse resumo de todos os parlamentares que falaram na primeira reunião. Lembrando, são 50 parlamentares, mas naquela reunião apenas 20 se pronunciaram, ok? Muito bem, então, antes de terminar, eu queria convidar todos a visitar as nossas principais redes sociais, é o @netcpa, e sugerir que inscreva-se no nosso canal do YouTube, que está sendo movimentado. Lembrando que esta semana é muito importante, porque amanhã nós temos uma tributarista internacional, Rita de la Feria, que vai falar lá na comissão, e nós estaremos acompanhando. E quarta-feira é imperdível. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele prometeu que estará lá. Inclusive, deve levar o projeto do governo na comissão na quarta-feira, depois da manhã, e a gente, como sempre, vai estar acompanhando. Ok, pessoal, então é isso. Lembrando que o Sistema de Informações Empresariais da CPA é o mais inovador do país. Qualquer interesse, faça contato conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.